E o Prêmio News está de volta para você. Agora vamos a Brasília com o Dr. Anderson Machado, que nos traz mais informações sobre direito condominial. Olá, Henrique. Prazer novamente estar com vocês aqui na Rede Prêmio News TV, trazendo informações sobre as questões condominiais. Hoje eu estou aqui com a ilustre presença da doutora Larissa Alves, na qual vai trazer informações, questões também que envolvem pertinentes essa área tão polêmica, tão grandiosa que é o nosso dia a dia que a gente vive em condomínios. Doutora Larissa, prazer recebê-la aqui, uma alegria grande. Olá pessoal, que bom estar aqui com você, Anderson. Muito obrigada pelo convite. Henrique também, um alô aqui do Distrito Federal. Bacana. Doutora Larissa, hoje o nosso tema vai ser um tema muito polêmico, que as pessoas questionam e é o dia a dia de uma assembleia. Hoje nós vamos falar sobre as questões de procurações, né? Nós sabemos que as procurações é um elemento que está regido no Código Civil, que pode ser realmente amplamente, desde que não haja aí abusos, utilizado em representação de pessoas, né, que no caso não possam se fazer presentes, principalmente nas assembleias. Então, o que você tem hoje de importante, doutora, para colocar para os telespectadores em relação a essas questões de procuração? Qual é o grande problema, qual é a grande problemática que você, como advogada, vê isso nas assembleias? Bom, eu vou trazer aqui para vocês um ponto de vista que a gente tem seguido, né? Acontecem algumas situações de construtoras, incorporadoras, ou até mesmo investidores que compram uma quantidade grande de salas ou de unidades e acabam tendo uma maioria, né, no momento de uma assembleia. E isso dificulta, às vezes, você fazer com que o interesse coletivo prevaleça. A gente tem que lembrar sempre que a Assembleia ela tem o intuito de tornar a deliberação democrática. A partir do momento que você tem um representante que tem 20 procurações ou que representa mais de 50%, né, dos votos, você acaba comprometendo. E caso a gente consiga verificar que houve um abuso, né, um abuso do direito dele, de representar o interesse dele, ou demonstrar que o interesse coletivo está sendo prejudicado, a gente tem que procurar realmente o Poder Judiciário, né, para a gente resolver essa questão. E normalmente o Poder Judiciário tem atendido, né, essas questões para que o condomínio possa atuar de uma forma digna, né, para todo mundo, questões de despesa, questões de contas, eleições de síndico, por conselho. Então isso tudo tem que ser muito democrático. Perfeito. E é importante, Larissa, a gente citar também que essa questão que você coloca da democracia no que tange em relação ao problema de síndicos aí que ficam ad eterno, ou seja, é justamente o abuso dessa minoria através de uma representação pelos documentos de procuração que ficam lá ad eternos como síndicos, ninguém tira, porque foi dada uma procuração para eles com poderes ilimitados, né? E que realmente possa trazer aí não benefício para o condomínio nesse sentido. Isso. É claro que a convenção ela pode limitar, né, a quantidade de procurações para a representação desses condôminos. Mas, assim, o que acontece? Muitas convenções, elas são antigas e eram de um período que as pessoas não tinham essa preocupação. Então, assim, obviamente que você pode colocar lá na convenção a limitação de 2, 3, que é o que a gente já considera razoável para uma convenção. Mas, doutor Anderson, eu também trago aqui para vocês uma dificuldade que é a aprovação de quóruns especiais, né, que são os quóruns de 2/3, o quórum de condômino antissocial, que são 3/4. Então, a gente tem algumas dificuldades e que nessas situações a sua convenção também pode ser específica nesse caso. Perfeito. Né? Ou, se for o caso, ter de uma certa maneira uma proporcionalidade que permita a gente apresentar um maior número de procurações nesses casos específicos. Isso cabe muito ao condomínio, e aí é um caso jurídico poder também, quando fizer uma alteração da convenção do regimento, que inclusive já foi tema aqui dos nossos debates, que possa realmente ver a situação real do condomínio. Porque há casos, por exemplo, hoje, que condôminos pedem, que conste em convenção, como nós fizemos a revisão, que proíba, em casos eletivos, como por exemplo síndico, subsíndico, conselho, o uso de qualquer procuração. Até porque o síndico ele vai estar na Assembleia, vamos supor, numa eleição, vai estar outros candidatos, naquele momento é onde ele realmente vai poder apresentar as propostas, dizer como é que ele quer a gestão. Imagine pessoas que estão dando procuração sem ao menos conhecer ou usar daquilo como subterfúgio para que ele possa ser eleito e as pessoas não sabem nem qual é o projeto dele, qual é a finalidade dele. Então, realmente é complicado. Então a gente pede, ou temos trabalhado, que no caso eletivos possa se restringir a quantidade, como a doutora bem colocou, ou até, se for o caso, proibir o uso de procurações para votos, né? Assim como na nossa democracia, nós não utilizamos procuração para votar nas urnas, né? Por que também não adotar isso em condomínios, de uma forma forte que haja
democracia, que todos possam participar e ser eleitos de uma forma digna, transparente e que não haja, vamos supor, monarquias, né? Não haja uma centralização diante de um poder que a procuração pode dar, né? Outra coisa também interessante, doutor, você tem usado, por exemplo, procurações específicas nos condomínios, ou seja, há a possibilidade também de, no edital de convocação, colocar um modelo de procuração para aquele ato, né? Ou seja, pode ser uma determinação bacana. O que você acha sobre isso, essa situação? Eu acho, a gente está bem de acordo nesse sentido. E eu até acrescento a ideia da obrigatoriedade de reconhecimento de firma. Eu trago até essa questão para debate, tá, Anderson? Por quê? Isso, gente, tem que estar na convenção. A gente não pode, o síndico não pode deliberar assim, da cabeça dele, que ele vai exigir um reconhecimento de firma. Então temos que ter muito cuidado com isso, porque isso pode anular uma assembleia. Tá. E outra questão também, doutor, que a gente tem que analisar, e como é que seria, por exemplo, uma procuração que haja um reconhecimento de firma? A gente sabe que o candidato que vai passar a procuração vai ter que ir em cartório lá reconhecer a firma, né, a assinatura dele, para que não hajam falsidades, né? Mas em questão de identificação em assembleia, isso é um problema também, porque nós sabemos que as pessoas têm procurações, como já vi, por exemplo, corretores de imóveis, né, que estão vendendo imóvel, vão lá se fazer representar com uma procuração que foi dada para o proprietário para vender, mas aí eles vão lá e até já vi casos de aparecerem numa assembleia e estarem munidos da procuração e votarem. Como é que é feito? Como é que uma administradora de condomínios ou uma contabilidade pode assessorar o síndico? E você também como síndica, né? A doutora também é síndica, ela sabe bem disso. Como é que você poderia fazer, e o processo, a importância do processo da identificação dos moradores, dos condôminos, dos inquilinos em relação à Assembleia, principalmente no que tange às procurações? Como é que você hoje trabalha, como é que você hoje tem orientado essas administradoras a agirem nessa identificação? Bom, um dos itens importantes que muitas vezes as administradoras não conferirem os documentos, né? Se determinada pessoa aparece com a procuração, a primeira coisa que você tem que verificar é se a pessoa que está naquela procuração é aquela que está apresentando o documento. Bom, pode parecer óbvio, mas acontece. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido. Outra questão interessante é que o ideal é que a procuração ela seja específica para o evento. Se for uma assembleia, agora em 2019, acontecem muitas assembleias nesse período entre março, maio e junho. Então, nesse período, você pode colocar a procuração. A assembleia irá acontecer em tal data. Então, seria interessante, né, a gente fechar isso de uma forma que tivesse na procuração a data da assembleia, o que é que vai ser deliberado, citar o edital, se for o caso, né? Isso. Esse tipo de coisa. Como eu posso trazer para vocês aqui, vou ler um tipo de procuração, vou pedir licença aqui para fazer a leitura, que pode vir da seguinte forma. Essa procuração, inclusive, ela pode vir no rodapé do edital de convocação, tá? Desde que estipulado, determinado isso lá na convenção, e possa, ou se for o caso, aprovado em assembleia, que as procurações passem a ser adotadas de forma específica. Ou seja, lançou o edital, já vai se preencher lá o dia e o horário da assembleia, para que a pessoa que vai realmente ser o procurador possa se representar naquele dia. Que é o caso, por exemplo, modelo, pessoal, olha só. Pelo presente instrumento particular da procuração, eu, no caso Anderson Fernando Rodrigues Machado, identifico com RG e CPF, proprietário da unidade, vamos supor, 201, do condomínio tal, constitui no meio meu bastante procurador, né? Aí identifico também o nome do procurador, com o RG e CPF, outorgando-lhe poderes para representar na Assembleia Geral, no caso aqui extraordinária, ou pode ser ordinária, não tem nenhum problema, a realizar-se no dia, então está vendo que está identificando o momento e o dia da Assembleia, podendo, para tanto, aprovar ou rejeitar qualquer proposta, apresentar proposições, votar e ser votado, enfim, praticar todos os atos que se façam necessários para bem me representar de acordo com a lei vigente e as normas da convenção do condomínio. Então, pessoal, isso lendo de uma forma para vocês, possam adotar esse tipo de prática para dar transparência, para dar tranquilidade, para que vocês possam, numa assembleia, simplesmente vir com pessoas estranhas, né, que vão poder participar e às vezes estão com procurações que receberam e que nem eram para estar ali naquele ato. Né? Mas tem uma procuração para outra situação, para outra coisa, a pessoa é condômina e termina que aparece lá. Então, é importante que vocês tenham no controle, uma contabilidade também, o administrador no dia da assembleia possa estar lá identificando. E mais, você acha importante, doutora,
que essas procurações sejam juntadas junto na ata, que sejam as pessoas depois possam ter acesso às procurações? Como é que seria isso? Sim, claro, é imprescindível isso, até para a gente dar transparência, né, ao certame. Isso, inclusive pode fazer-se até o registro dessas procurações Isso, também, né? normalmente. E juntar isso no cartório nesse sentido, né? Muito Isso, importante. exatamente. Bem, pessoal, então assim, nós teríamos, claro, algumas outras questões importantes, nós temos outras situações de procuração que poderíamos estar falando, mas tem um detalhe também, doutora, essas procurações, só para a gente complementar aqui, elas podem ser, claro, diante de uma situação gerais, podem ser adotadas, né? Se a convenção não trouxer, as pessoas podem estar usando isso aí. Mas é importante que também se identifique, no caso, muitas pessoas questionam e falam assim, não preciso de procuração porque eu sou cônjuge, estou aqui representando minha avó como parente, né? Existe também a questão do inventariante, no caso, né? Aquela pessoa que foi nomeada. Como é que isso também pode ser portado? A pessoa vai chegar lá sem uma procuração? E como é que você já se deparou numa assembleia da pessoa ser identificada com relação a isso? Pois é. A procuração é imprescindível, né? Para o caso do inventariante, ele pode apresentar um documento judicial. O juiz vai, no momento oportuno, pedir no processo para que lhe dê uma certidão. Essa certidão vai ser acostada, né? No processo da Assembleia. E para o cônjuge ou parente, é importante que ele também faça isso de uma maneira formal para que o certame tenha realmente validade. Porque a procuração, ela serve justamente para dar uma formalidade ao ato de conceder poderes. Caso o condômino, por exemplo, ele não tenha interesse de dar poderes gerais ou quer dar um poder específico só para votar ou só para deliberar sobre uma determinada obra, mas eu não quero que o meu representante ele delibere sobre contas. Você pode fazer essas especificações na procuração. Então pode ser que, por exemplo, aquele cônjuge ou a avó ou outra pessoa, outro parente ou até o inventariante, ele não tenha poderes, né, totais de votar. Então divide-se o tema, né? Então você tem que verificar até onde vai o poder dessa pessoa, desse representante, né? E é muito importante a gente colocar nisso também, doutora, essa questão além da identificação, caso o condomínio, porque a gente sabe que lá no dia da identificação tem o nome lá do condomínio, se for o caso tem inquilino, né? As pessoas vão se identificar. Se aparecer uma pessoa que se diz cônjuge, se diz avó, quem seja, se ela não tiver também constando na certidão de ônus do imóvel, e ela não está como condômina, mesmo que ela more, como é o caso hoje, nós sabemos que muitas pessoas moram junto, existe aquela questão da união estável pelo fato de morar, mas não estão casados no papel. E na certidão de ônus só consta o nome, por exemplo, do marido, né? E aí ela quer se fazer representar. Então, nesse caso, ela também tem que apresentar uma procuração, porque ela não consta como condômina, como proprietária. Como tal, ela também tem que ser exigido dela da mesma forma. Assim como parentes também nessa situação, né? Por fim, gente, eu queria fazer um apelo aí aos condôminos que não saiam dando procurações por aí. Isso pode ser um perigo. Bacana. Doutora, obrigado pela sua presença, né? Tá aqui podendo engrandecer ainda mais esse momento condominial, tá aqui falando para os telespectadores da Rede Prêmio News, trazendo informações tão pertinentes à nossa área condominial com tantos problemas. Gostaria de deixar algum contato, algum recado aí para os telespectadores? Obrigada também pelo convite mais uma vez. E eu espero que vocês mandem um WhatsApp para mim, meu número aqui de Brasília, que é o 61, DDD 61, e o telefone é 98294-2728. Lembrando que com esse telefone, doutor, nós também atendemos todo o Brasil, se precisarem fazer consultas, estamos aqui à disposição dos senhores, tá bom? Grande abraço, sucesso. Henrique, é com você, meu caro.